Olá, eu sou André Mendes Moreira, advogado tributarista e professor de Direito Tributário. Estamos hoje na terceira aula de um total de 5 de nosso curso de Direito Tributário. Nas duas primeiras aulas, estudamos o conceito de tributo, as espécies tributárias existentes no Brasil de hoje e os principais princípios constitucionais tributários que trazem garantias para o contribuinte contra eventuais excessos por parte dos entes federados. Hoje adentraremos no estudo dos tributos indiretos, dos tributos que gravam o consumo de bens e serviços, também conhecidos como tributos sobre o consumo. São eles o IPI, Imposto Federal, sobre produtos industrializados, o ICMS, Imposto Estadual, sobre operações de circulação jurídica de mercadorias e prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e o ISSQN, Imposto Municipal sobre serviços de qualquer natureza. Estão conosco hoje 3 alunos da Faculdade de Direito aqui de Brasília, da esquerda para a direita, Dr. Edgar, Dra. Eliana e Dr. José Luiz, que trarão suas eventuais dúvidas para a nossa aula. Caso você tenha algum questionamento, envie seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br, identificando o tema, a aula e o professor que a lecionou. No Brasil, boa parte da arrecadação tributária, talvez a parte mais considerável, consoante dados da própria Receita Federal do Brasil e de outros órgãos, advém da cobrança de tributos sobre o consumo. O que se entende por tributo sobre o consumo? É toda aquela exação que não tributa a renda propriamente dita, como o imposto de renda, que não tributa o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, como ocorre com o IPTU, com o IPVA, com o Imposto Territorial Rural. É aquela exação que tributa uma operação de circulação de riqueza, uma prestação de serviço, uma venda de mercadoria. Estas exações, às quais tem se somado também as contribuições intituladas PIS e COFINS, que tributam as receitas auferidas com esse tipo de operação, de venda de mercadoria e prestação de serviço, tem representado cada vez mais uma importante parcela da arrecadação tributária no Brasil. Esse fato tem gerado várias críticas, mormente, quando adentramos na seara do direito comparado. De fato, existem países com carga tributária em muito superior à brasileira, como ocorre com a França e a Alemanha. Ocorre que, nesses países, a carga tributária mais elevada é cobrada principalmente sobre o patrimônio e a renda dos contribuintes, não possuindo a tributação sobre o consumo, que naquelas localidades se dá por meio do intitulado Imposto sobre Valor Agregado, ou IVA, um papel tão relevante como o que se tem no Brasil. Não se trata de um papel irrelevante, mas aqui a importância desse tipo de tributação é bastante exacerbada. E a crítica que se faz é exatamente porque, quando se tributa o consumo de mercadorias ou a contratação de um serviço, não se consegue atingir, com a mesma precisão da tributação da renda, por exemplo, a capacidade contributiva de quem paga. Aquele que adentra em uma loja no shopping center e adquire um aparelho de telefonia celular, pode ser rico, pode ser pobre, arcará com o mesmo peso de ICMS nesta venda, independentemente do seu patrimônio e das suas posses. Por outro lado, aquele que se sujeita ao imposto de renda com alíquotas graduadas conforme o valor da sua renda anual, faixa de isenção, 7,5%, 15%, chegando até a 27,5% da renda oferida, é tributado com maior precisão. O Estado consegue atacar a sua capacidade de pagar, consegue alcançar a capacidade contributiva deste cidadão de forma mais efetiva do que quando se tributa o consumo de bens e serviços. Não obstante, o fato é que a chamada tributação indireta, aquela incidente sobre o consumo de bens e serviços, é hoje
uma das principais fontes de arrecadação tributária no Brasil para os entes federados, tanto para a União, como para os estados, como para os municípios. E, afinal, o que é tributação indireta? O conceito remonta ao século XVIII, quando os fisiocratas, por primeira vez, definiram que tributo indireto era aquele que economicamente era suportado pelo intitulado contribuinte de fato. Tributo indireto pago por alguém, notadamente o intitulado contribuinte de direito, aquele que efetivamente recolhe a quantia aos cofres públicos, mas cujo peso econômico era suportado pelo contribuinte de fato. Portanto, na venda de uma mercadoria, o vendedor recolhe o imposto para o Estado, mas quem suporta o peso desse imposto é o adquirente. A teoria dos fisiocratas foi o embrião para o início da definição do que são tributos indiretos, tanto no mundo como no Brasil. Entretanto, em pouco tempo, o conceito simples do repasse econômico do peso fiscal, do repasse econômico da carga tributária ao adquirente, se tornou insuficiente para caracterizar um tributo como sendo indireto. Porque, afinal, todo e qualquer tributo cobrado sobre a produção ou a comercialização de bens ou serviços é repassado economicamente no preço. De fato, o preço das mercadorias, o preço dos serviços contém todos os tributos devidos pelo empresário, não apenas aqueles ditos sobre o consumo, até mesmo o custo do IPTU incidente sobre a sede da empresa é repassado economicamente no preço. Assim como, por exemplo, o custo da folha de pagamento, dos salários dos empregados, custo de aluguel de espaços e outros custos inerentes à atividade empresarial. Portanto, economicamente, todo e qualquer tributo repercute. Economicamente, todo e qualquer tributo é repassado para o preço das mercadorias ou serviços. A grande questão está na definição do que é o repasse jurídico do tributo, temática que foi instaurada no Brasil pelo advento do artigo 166 do Código Tributário Nacional. O artigo 166 do Código Tributário Nacional trouxe como condição para que o contribuinte solicite eventual restituição de tributos indiretos a prova de que o seu peso tributário não foi repassado ao contribuinte de fato, ao adquirente das mercadorias ou serviços. Vejamos a redação deste importante dispositivo. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Este dispositivo inaugurou em nosso país a definição jurídica de repasse tributários, a definição fundamentada não mais em argumentos meramente econômicos, mas sim na constituição jurídica do tributo para definir se este tributo é ou não indireto. Sendo um tributo indireto, será aplicável para a sua restituição o comando do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Aquele que recolheu o tributo aos cofres públicos, aquele que o pagou, o intitulado contribuinte de direito, deverá fazer prova de que não o transferiu ao adquirente de suas mercadorias ou serviços, ao contribuinte de fato. Ou então deverá estar autorizado pelo contribuinte de fato a pedir em seu nome a restituição do tributo indevidamente recolhido aos cofres públicos. A temática da tributação indireta e da sua restituição nunca foi tranquila em nossa jurisprudência. Na década de 1960, o Supremo Tribunal Federal chegou a firmar a súmula número 71, hoje revogada, mas que assim dizia:
embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto. Entendeu o Supremo Tribunal Federal à época que, no caso dos tributos indiretos, a relação jurídica se dava entre o fisco e o contribuinte de direito, aquele que efetivamente recolhe os valores aos cofres públicos. Entretanto, apesar de a relação jurídica se dar entre fisco e contribuinte de direito que efetivamente paga o tributo, o ônus tributário era repassado juridicamente ao contribuinte de fato, ao adquirente das mercadorias ou serviços fornecidas por este contribuinte de direito. Como o contribuinte de direito repassava o ônus, entendeu o Supremo Tribunal Federal à época que ele, contribuinte de direito, não detinha legitimidade para pedir de volta este tributo indevidamente pago. A legitimidade seria do contribuinte de fato, daquele que suportou juridicamente o ônus da exação. No entanto, como o contribuinte de fato não integrava a relação jurídico-tributária que ligava apenas fisco e contribuinte de direito, este, ou melhor, aquele, o contribuinte de fato, não estava autorizado a pleitear em nome próprio a restituição do tributo indevidamente pago. De acordo com o entendimento da Suprema Corte à época, entre enriquecer ilicitamente o contribuinte de direito, que receberia um valor em relação ao qual o ônus tinha sido juridicamente repassado ao contribuinte de fato, e enriquecer ilicitamente o Estado, que teria recebido indevidamente tributo do contribuinte de direito, seria melhor privilegiar-se o Estado, já que este utilizaria o valor recebido em prol do bem comum. Esta lógica, contudo, se modificou posteriormente. Atualmente vigora a súmula número 546 do Supremo Tribunal Federal. De acordo com esta, cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de direito ou contribuinte de iure não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo. Em breve síntese, desde que, reconhecido nos autos do processo, que o contribuinte de direito não transferiu ao contribuinte de fato o ônus da exação juridicamente criada para repercutir, para ser trasladada ao adquirente das mercadorias e serviços, não haverá por que se impedir a restituição do tributo ao contribuinte de iure. E afinal, quais são em nosso país os ditos tributos indiretos, os tributos criados para serem repassados juridicamente ao consumidor final? São tributos indiretos aqueles tributos que sejam incidentes sobre operações de circulação de riquezas, tais como vendas de mercadoria e prestações de serviços em geral. Em todo o mundo, a tributação indireta se dá por meio de exações que incidem sobre a circulação de riquezas. Temos exações que são plurifásicas, tais como o imposto sobre valor acrescido, que vigora na Europa e em mais de 130 países no mundo, incidindo em cada etapa do processo produtivo. Temos tributos indiretos monofásicos, que são cobrados em apenas uma etapa da produção, como ocorre com a Sales Tax norte-americana, que é cobrada na venda a varejo, do que decorre sua nomenclatura, Retail Sales Tax, e é suportada juridicamente pelo contribuinte de fato. Adotando essas premissas para a classificação dos tributos em diretos ou indiretos, podemos concluir que no Brasil temos, em âmbito federal, o imposto sobre produtos industrializados como exação indireta. Trata-se de tributo plurifásico não cumulativo que grava vendas de mercadorias industrializadas quando realizadas pelas próprias indústrias ou por terceiros a estes equiparados. Em nível estadual, temos o ICMS, também tributo plurifásico não cumulativo, que tributa operações de circulação jurídica de mercadorias e duas prestações de serviços, comunicação
e transporte interestadual e intermunicipal. Em nível municipal, temos imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza, que não é um imposto plurifásico não cumulativo. O ISSQN incide pura e simplesmente sobre o fornecimento do serviço, sobre a prestação do serviço para o seu tomador, para o seu adquirente. No caso do ISSQN, contudo, uma advertência se faz necessária. Para algumas classes de contribuinte, como ocorre com os profissionais que exercem profissão regulamentada por meio de sociedades constituídas para tanto, o ISSQN não é devido em um percentual sobre o valor do serviço prestado, mas sim em valor fixo anual por profissional habilitado a exercer a profissão. Portanto, em um escritório de advocacia, por exemplo, cada advogado paga ISSQN fixo per capita anualmente ou em período de tempo menor, a depender da lei municipal, não havendo que se falar em incidência percentual do ISSQN sobre o faturamento da sociedade. Por outro lado, numa outra empresa que não seja de prestação de serviços profissionais, por exemplo, uma lavanderia, o ISSQN incide sobre o preço do serviço, o valor da prestação ofertado ao tomador, em um percentual sobre o preço, sendo destacado na nota fiscal de aquisição e, por essa razão, sendo considerado, nesta hipótese, tributo indireto. Houve uma intensa discussão nos anos de 2002 e 2003 acerca da aplicabilidade à contribuição para o PIS e a COFINS, contribuições que gravam receita bruta decorrente das diversas operações realizadas pelos contribuintes, inclusive vendas de mercadorias e prestações de serviço, do artigo 166. Ou seja, esse artigo, 166 do Código Tributário Nacional, de acordo com o qual, nos tributos indiretos, para se autorizar a sua restituição, deve haver a prova de que o contribuinte de direito não repassou o ônus ao contribuinte de fato, seria aplicável ao PIS e a COFINS não cumulativos? A resposta nos parece negativa, porque o PIS e a COFINS não tributam operações de circulação de riqueza, como ocorre com o IPI, com o ICMS e com o ISSQN, quando incidente sobre o valor da prestação do serviço, tornando-os tributos indiretos. O PIS e a COFINS tributam um fato estanque, o auferimento de receita, que poderá advir da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas também poderá advir de outras realidades, tais como as receitas financeiras obtidas com investimentos no mercado de capitais. Por essa razão, são tributos indiretos hoje no Brasil apenas o IPI, o ICMS e o Imposto Municipal sobre Serviços de qualquer natureza, quando incidente em percentual sobre o preço do serviço. Não é tributo indireto o PIS e a COFINS não cumulativo, do que extraímos algumas conclusões importantes. A primeira delas, no Brasil, temos tributos não cumulativos, que são tributos indiretos, caso do IPI e do ICMS, e tributos cumulativos que não cumulativos, que não são tributos indiretos, caso da contribuição para o PIS e da COFINS. Como conciliar essas realidades? E, afinal, para que se presta, então, esta dita não cumulatividade tributária? Temos para nós que, no Brasil, desde que se instituiu, por meio da Emenda Constitucional 42 de 2003, a possibilidade de se aplicar a não cumulatividade para o PIS e a COFINS, existem duas espécies de exações não cumulativas. Uma primeira espécie, que nominaremos tributos não cumulativos em sentido estrito, que são aqueles tributos incidentes sobre operações de circulação de riqueza, vendas de mercadorias e prestações de serviços, plurifásicos,
sobre os quais se aplica a não cumulatividade, que é o direito de abater em cada etapa o tributo cobrado na etapa anterior, fazendo com que paulatinamente o ônus tributário seja trasladado ao longo da cadeia produtiva, para ao fim e ao cabo ser suportado in totum pelo contribuinte de fato consumidor final. Lado outro, temos uma não cumulatividade em sentido amplo, que é o direito de se abater em cada etapa o tributo pago na etapa anterior, porém não aplicado a tributos que gravem operações de circulação de riqueza, mas sim e tão somente tributos que incidam sobre realidades distintas de uma operação de venda de bem ou de operação de prestação de serviço, como é o caso do PIS e da COFINS. Nestas exações, como elas não foram criadas para trasladar o ônus tributário desde o produtor até o consumidor final ao longo de toda a cadeia, a aplicação da não cumulatividade se torna apenas uma forma de cálculo do quantum devido, não ensejando os efeitos típicos da não cumulatividade, que são a neutralidade tributária, o que significa que todo o ônus será sempre trasladado ao longo da cadeia, não onerando os produtores e comerciantes, incidindo apenas sobre o consumidor final. E a outra consequência, que é a de tornar o tributo indireto, que é a de tornar um tributo suportado juridicamente pelo contribuinte de fato e não pelo contribuinte de direito. Por essas razões, entendemos que existem duas espécies de não cumulatividade em nosso país. A não cumulatividade em sentido estrito, que, aplicada a tributos que gravem circulação de riquezas, IPI e ICMS, torna o tributo não cumulativo em seu sentido estrito e, via de consequência, indireto, atraindo para ele o artigo 166 do Código Tributário Nacional. Lá do outro, temos a não cumulatividade em sentido amplo, que é mera forma de cálculo do quantum devido, que, aplicar a tributos que incidem sobre outras materialidades, tais como PIS e COFINS, que gravam receitas que podem advir de várias realidades, de vários fatos jurígenos, que não os transforma, portanto, em exações indiretas, não se lhes aplicando o artigo 166 do CTN. Além dos tributos não cumulativos em sentido estrito, são também indiretas aquelas exações que, mesmo monofasicamente aplicadas a determinadas operações, gravem venda de mercadorias ou prestações de serviços. No caso, resta apenas o ISSQN, Imposto Municipal sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é, quando incidente em percentual sobre a receita auferida pelo prestador, considerado tributo indireto, porquanto tem seu ônus jurídico repassado ao contribuinte de fato. Assentadas estas premissas, impende-nos agora analisar cada uma das exações indiretas no Brasil e suas principais características, começando pelo IPI, passando pelo ICMS, finalizando com o ISSQN. E, ao fim e ao cabo, analisando também o PIS e a COFINS, porquanto são tributos não cumulativos em sentido amplo e, consequentemente, fazendo algumas considerações sobre a não cumulatividade tributária e sua efetividade em nossa tributação. O IPI é o sucessor ou o novo nome de um antigo imposto que existe no Brasil desde o século XIX, intitulado Imposto sobre o Consumo. O Imposto sobre o Consumo, quando criado, possuía caráter eminentemente extrafiscal. Incidia basicamente sobre fumo e bebidas. Buscava, com isso, desestimular o consumo desses produtos nocivos para a saúde por parte dos cidadãos brasileiros. Com o tempo, novos produtos foram sendo agregados, acrescidos à lista das mercadorias tributáveis pelo imposto de consumo.
Quando tivemos nossa grande reforma tributária em 1965, por meio da emenda constitucional número 18 à Constituição de 46, o imposto de consumo foi extinto e deu lugar ao atual IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. A principal característica do IPI, característica de certa forma inovadora no plano constitucional brasileiro, foi a sua não cumulatividade, trazida pela emenda 18 de 65. Enquanto os tributos cumulativos são cobrados em todas as etapas de circulação da mercadoria, desde a venda inicial pelo produtor até a última venda pelo varejista para o consumidor final, fazendo com que a carga tributária se torne mais elevada. Quanto mais operações existam entre a produção e a venda ao consumidor final, o tributo não cumulativo busca eliminar essa distorção. Mediante o mecanismo de concessão de créditos para o contribuinte, equivalentes ao valor do tributo incidente nas etapas anteriores, tributa-se em cada etapa apenas o valor acrescido por cada um desses contribuintes à mercadoria revendida. Com isso, mediante esse sistema de débitos e créditos, o ônus tributário vai sendo trasladado desde o produtor, passando pelo atacadista, passando pelo varejista, até o consumidor final, que suportará em toto o ônus da tributação não cumulativa. O IPI, portanto, é sucessor de um imposto que nasceu cumulativo e nasceu extrafiscal. E um imposto que possui hoje características fiscais. Em outras palavras, sua arrecadação não é mais desprezível para a União Federal. Por essas razões, diferentemente de outras exações extrafiscais, como imposto de importação e imposto de exportação, que não se sujeitam às amarras da anterioridade anual ou da anterioridade nonagesimal, o IPI não se sujeita à anterioridade anual, mas se sujeita à anterioridade nonagesimal. Ou seja, no caso do IPI, aplica-se a noventena para evitar-se surpresa do contribuinte em relação ao aumento de suas alíquotas eventualmente ocorrido. O IPI incide sobre a importação, a saída do estabelecimento industrial ou a ele equiparado, ou a arrematação em leilão de bens apreendidos. Incide, contudo, sobre produtos industrializados. É dizer, a importação para ser tributável pelo IPI, a saída do estabelecimento industrial, a arrematação em leilão de bens apreendidos, deverá ser de produtos industrializados para atrair a incidência deste imposto federal. De acordo com o Código Tributário Nacional, em seu artigo 46, parágrafo único, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza, a finalidade ou o aperfeiçoe para o consumo. Noutro giro verbal, havendo modificação da natureza, exemplo, a indústria do aço, que, com minério de ferro e produtos químicos, transforma insumos em aço, em outro produto com outra natureza. Havendo modificação da finalidade, exemplo, indústria moveleira, que transforma madeira em estado bruto em móveis para utilização geral. Ou havendo até mesmo mero aperfeiçoamento para o consumo, que ocorre, por exemplo, quando se fazem embalagens que agregam valor ao produto, permitindo a sua venda. Por exemplo, o envasamento de alimentos em recipientes adequados para comercialização nos supermercados em geral. Todas essas atividades são consideradas industrialização, portanto o conceito é amplo, o conceito é lato. O que impende ressaltar, todavia, e tem gerado discussões jurisprudenciais recentes, é o seguinte.
não é apenas a saída do produto industrializado do estabelecimento industrial que ocasiona o dever de pagar IPI. Ora, quando o Código Tributário se refere à saída do estabelecimento industrial, não é toda e qualquer saída. É apenas a saída que exterioriza uma operação de circulação jurídica desse produto industrializado. É a saída amparada por um negócio jurídico de compra e venda, por exemplo. Recentemente, houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, prolatada por maioria, por 3 votos a 2, na qual restou assentado que uma indústria de cigarros deveria pagar IPI sobre uma carga que foi roubada a caminho do cliente. E a discussão se centrou exatamente na hipótese de incidência do IPI definida no Código Tributário Nacional com base na Constituição. Como o Código Tributário diz que a saída do produto industrializado gera o dever de pagar IPI, entendeu o Fisco Federal que, mesmo não tendo sido os cigarros entregues ao destinatário, não tendo sido completada a operação de compra e venda daquela mercadoria por força do roubo da carga, que ocorre de forma usual na atividade de cigarros, mesmo assim, o IPI era devido, porque se o fato gerador é a saída, e se já tinha havido saída do estabelecimento industrial, a empresa de cigarros deveria pagar o IPI. Por 3 votos a 2, o STJ sustentou a posição do Fisco Federal, determinando a incidência do IPI sobre a carga que foi roubada antes de chegar ao cliente final, impedindo o aperfeiçoamento da compra e venda. Um dos argumentos que se sagrou vencedor neste julgamento foi o de que não se tributar a carga roubada pelo IPI seria o mesmo que não tributar pelo imposto de renda o trabalhador que, tendo sacado o dinheiro do salário no banco, sai do banco e é assaltado. Parece-nos, contudo, que a questão merece mais aprofundamento, maiores discussões. Toda venda de mercadoria pode se dar com cláusula FOB ou com cláusula CIF. Sendo com cláusula FOB, Free On Board, a partir do momento em que a mercadoria sai do estabelecimento industrial, a venda já se completou e o risco é todo do adquirente. Sendo com cláusula CIF, o estabelecimento industrial adquire a responsabilidade de completar a entrega da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Desta forma, e este ponto não foi analisado no acórdão, daí os comentários feitos a respeito do tema, caso a venda feita pela indústria de cigarros, cujo caminhão foi roubado em meio ao caminho do seu cliente, tivesse sido feita, realizada com cláusula CIF, é dizer, com obrigação do industrial de entregar os cigarros na casa do cliente, no estabelecimento destinatário do cliente, a venda não teria sido completada. Não tendo sido completada, não seria possível sustentar-se a incidência do IPI. Afinal, como dito, não é apenas a saída do estabelecimento que gera o dever de pagar este imposto. É a saída exteriorizada, ou que se exterioriza, melhor dizendo, em razão de um negócio jurídico de translação da propriedade desse bem. Lado outro, tendo sido a venda realizada com cláusula FOB, é dizer, a partir do momento em que o caminhão saiu do estabelecimento produtor, a mercadoria já era do cliente e corria por sua conta e risco os custos do transporte, justifica-se plenamente o raciocínio expendido no julgado referido. Afinal, neste caso, a mera saída já era a saída completa, já era a saída que
exteriorizava o contrato de compra e venda firmado entre as partes, que se completava com a entrega da coisa na porta do estabelecimento industrial, naquele momento, o que justificaria a decisão. Desta forma, temos que merece maiores discussões e maiores aprofundamentos. Afinal, não é toda e qualquer saída que gera dever de pagar IPI. Outra característica deste importante imposto é a intitulada seletividade. A seletividade é obrigatória no IPI. O que é seletividade? Seletividade é uma forma de se atingir a capacidade contributiva nos tributos que gravam operações com circulação de bens e prestação de serviços. Seletividade significa atribuir uma alíquota maior a produtos supérfluos e uma alíquota menor a bens e produtos essenciais. Trata-se de uma forma de se atender ao postulado da isonomia em matéria tributária, do qual o princípio da capacidade contributiva é corolário. Obviamente, não é uma forma perfeita. A seletividade, apesar de mandatória, de obrigatória no IPI, não consegue com perfeição atingir a capacidade contributiva do pagante. O adquirente de um automóvel com motor potente e que, por isso, paga maior alíquota do IPI existente na legislação, pode ser tanto uma pessoa com muitas posses, como uma pessoa que economizou durante anos a fio para realizar aquele sonho. E ambos serão gravados pela mesma alíquota do IPI. Esta crítica, contudo, é íncita a todo e qualquer tributo sobre o consumo. A seletividade visa apenas a mitigar esta ausência de observância da capacidade contributiva que é natural nas exações sobre o consumo. Por fim, vale ressaltar que, assim como todo e qualquer tributo que incida sobre operações de venda de mercadorias, o Constituinte brasileiro houve por bem imunizar do IPI as exportações de mercadorias industrializadas para o exterior. Essas exportações, obviamente, têm o fito de aumentar a presença brasileira no exterior e a desoneração do IPI possibilita maior competitividade dos produtos brasileiros no mercado estrangeiro. Vale aqui fazer um adendo. O IPI é apenas uma das faces do Imposto sobre Valor Agregado brasileiro. Já foi dito que mais de 130 países em todo o mundo adotam um tributo plurifásico não cumulativo que se chama Imposto sobre Valor Agregado, para tributar a venda de mercadorias e a prestação de quaisquer serviços. O IVA é, efetivamente, um fenômeno mundial em matéria tributária, dadas as suas qualidades, que mais adiante serão delineadas. Neste momento, o que é importante repisar é o fato de que no Brasil, o IPI é uma das três faces do grande Imposto sobre Valor Agregado brasileiro. O IPI é cobrado pela União sobre as vendas realizadas por industriais ou a estes equiparados por lei de produtos industrializados, andando par e passo com o ICMS, que grava também operações de circulação jurídica de mercadorias. Portanto, há operações que sofrerão a incidência do IPI em nível federal e do ICMS em nível estadual. O ICMS, para além das mercadorias, grava também dois serviços: comunicação e transporte não estritamente municipal. Finalizando o IVA brasileiro, o ISSQN tributa todo e qualquer serviço que não seja alcançado pelo ICMS e que, ao mesmo tempo, esteja previsto em uma lista editada pelo Congresso Nacional mediante lei complementar, atualmente a Lei Complementar número 116 do ano de 2003. Vejam, senhores, portanto, que, enquanto em outros países do mundo a tributação das operações de circulação de riqueza
operações de circulação de bens e serviços, se dá por um único tributo, aqui temos 3 entes federados distintos, 3 ordens jurídicas parciais distintas, dividindo esta exação que em outros países é única. O que gera, em muitos casos, superposição contributiva. O que gera, em muitos casos, conflitos de competência. Vamos exemplificar. Um terno pode ser adquirido no shopping center. Sendo adquirido no shopping center e tendo sido antes produzido por uma indústria, a indústria terá pago IPI e ICMS na venda para a loja do shopping. E a loja do shopping, não sendo indústria, não pagará IPI, mas pagará ICMS. Este mesmo terno poderia ser contratado junto a um alfaiate, que o faria. Não pagaria IPI, não pagaria ICMS, mas pagaria imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza, haja vista que o serviço de alfaiataria é tributável pelo ISSQN. Este é apenas um simples dos vários e tão mais complexos problemas de superposição contributiva que a existência de um IVA repartido em 3 ordens jurídicas parciais traz para nosso sistema jurídico tributário. De toda sorte, é importante notar que, no caso do IPI, trata-se de imposto que nasceu extrafiscal, mas que hoje possui caráter fiscal relevante, não a ponto de se sujeitar à anterioridade anual, mas a ponto de se sujeitar à anterioridade nonagesimal, como garantia do contribuinte contra a tributação, e também a sua característica, a nosso sentir, mais importante, que será tratada mais adiante, que é a não cumulatividade, que o assemelha, portanto, ao ICMS, que será nosso próximo tributo. O ICMS, ele também foi criado pela Emenda Constitucional número 18, de 1965. O ICMS, ele sucedeu um antigo imposto intitulado Imposto sobre Vendas e Consignações, IVC. O IVC era um imposto plurifásico, cumulativo, que incidia em cascata sobre todas as operações com venda de mercadorias no Brasil. O fato de o IVC incidir em cascata fazia com que ele se tornasse um tributo avelhantado, um tributo dificultador do desenvolvimento econômico da nação. Exações cumulativas em todo o mundo, desde sempre, laboraram contra o desenvolvimento econômico. Afinal, se num tributo cumulativo, quanto maior o número de etapas entre a produção e a venda ao consumidor final, maior será a carga tributária, tem-se o estímulo à verticalização da produção, tem-se o estímulo à formação de grandes conglomerados empresariais que irão concentrar desde a produção até a venda ao consumidor final, evitando as incidências múltiplas do imposto cumulativo plurifásico, em detrimento do livre desenvolvimento dos negócios, dos pequenos e médios empresários, que muitas vezes se colocam como importantes intermediários no processo de livre circulação de mercadorias e serviços. O IVC, portanto, era um imposto cumulativo, plurifásico e que laborava contra o desenvolvimento da economia brasileira, razão pela qual foi substituído, ainda em 1965, por meio da Emenda Constitucional 18, pelo então chamado ICM, Imposto sobre Operações de Circulação Jurídica de Mercadoria. O ICM, criado pela Emenda 18 de 65, regulamentado posteriormente pelo Código Tributário Nacional em 1966 e, na sequência, por leis específicas, é um tributo que gravava, até a Constituição de 88, apenas operações de circulação jurídica de mercadorias. Por operações de circulação jurídica entende-se
e esta discussão já foi travada nas décadas de 60 e 70, toda operação de transferência da mercadoria do comprador, do vendedor ao comprador, amparada em um negócio jurídico translativo da sua propriedade. É dizer, operação de circulação jurídica exige negócio jurídico que ampare a efetiva transferência da mercadoria. Não é operação de circulação jurídica de mercadoria o furto de um produto no supermercado por um meliante. Este furto não enseja a circulação jurídica da mercadoria, pois não é amparado em um contrato de compra e venda, como devem ser todas as operações tributárias. Com o advento da Constituição de 1988, este imposto, que era o ICM, ganhou força. Os estados se mobilizaram e, na Assembleia Nacional Constituinte de 1987, conseguiram acrescer ao ICM a tributação de 3 importantes insumos que antes eram sujeitos a impostos federais, que eram os minerais, a energia elétrica e petróleo e seus derivados. Todos os 3 mercadorias de relevante circulação econômica no país e que não se sujeitavam ao ICM por força da existência de impostos federais específicos, ditos impostos únicos federais, que os excepcionavam da incidência do imposto estadual. Com a Constituição de 1988, o ICM ganha força e passa a tributar essas 3 mercadorias. Mas não foi só. Acresceu-se ao ICM o S em seu final, tornando-o o hoje conhecido ICMS. O S é representativo da tributação pelos estados, a partir de 1988, de 2 serviços. Os serviços de comunicação em geral e os serviços de transporte interestadual e intermunicipal. O serviço de transporte estritamente municipal, é dizer, aquele que se inicia e finda dentro dos limites de um único município, continuou sendo tributado pelo ISSQN como era antes da Constituição de 88. Entretanto, os serviços de transporte interestadual e intermunicipal passaram a se sujeitar à competência dos Estados-membros. Portanto, com a Constituição de 1988, o ICM, antes o imposto relevante, mas nem tanto, ganha força, passando a incidir sobre 3 relevantes insumos e sobre 2 serviços que hoje possuem grande importância dentro da arrecadação do ICMS. No caso das prestações de serviço tributadas por este imposto estadual, vale sempre salientar: o que se tributa não é a comunicação, o que se tributa não é o transporte. O ato de falar não é tributável. O ato de transportar não é tributável. O que se tributa é a prestação desse serviço. A contratação de um terceiro para, mediante remuneração, exercer em prol do contratante uma atividade cujo resultado possui conteúdo imaterial. Resultado este que será a própria comunicação, que será o próprio transporte interestadual intermunicipal. Portanto, tributáveis pelo ICMS são as operações de circulação jurídica de mercadorias, que já vimos, devem estar amparadas por um negócio jurídico legítimo, e a prestação de serviços de comunicação e transporte interestadual intermunicipal. Por prestação de serviços, entendendo-se sempre aquele negócio jurídico que envolve a contratação de um terceiro, que irá, mediante o pagamento recebido, ultimar a prestação objetivada pelo contratante, que pode ser a comunicação ou o transporte interestadual e intermunicipal. Vale ressaltar, por fim, mas não menos importante, que tal e qual no Imposto Federal sobre Produtos Industrializados,
A seletividade também é nota característica do ICMS. Só que, diferentemente do IPI, a seletividade no ICMS é facultativa, não é mandatória, não é obrigatória, como ocorre no caso do IPI. Entretanto, uma vez eleito o caminho da seletividade pelo legislador, dele o legislador não poderá se afastar. Noutras palavras, a partir do momento em que se decide graduar a alíquota do ICMS com vistas a tributar mais os serviços supérfluos e menos os serviços essenciais, este caminho deverá ser observado para todas as mercadorias alcançadas pelo imposto. Esta é uma temática que gera elevadas controvérsias atualmente. No estado do Rio de Janeiro, o seu Tribunal de Justiça já prolatou decisão declarando inconstitucional a alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica vendida naquele estado. Por quê? Porque é uma alíquota elevada, muitas vezes mais elevada do que a venda de produtos de luxo naquele mesmo estado. Portanto, a lógica da seletividade no ICMS exige duas considerações. Primeiro, ela não é obrigatória como no IPI, é facultativa. E segundo, mas não menos importante, uma vez escolhido o caminho da seletividade, dele não poderá se afastar o legislador, devendo graduar as alíquotas das mercadorias e serviços tributados conforme este importante princípio que busca atender a capacidade contributiva. Até o momento, os senhores têm alguma dúvida? Tenho uma pergunta para fazer. Perfeito. Foi dito que o ICMS e o IPI se sujeitaram ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, assim como o ISSQN, quando considerado tributo indireto. Quais são as suas consequências dessa sujeição? Ótima pergunta. As consequências da sujeição de qualquer tributo ao artigo 166 do Código Tributário Nacional estão relacionadas com o direito do contribuinte de direito a obter eventual restituição do tributo indevidamente pago. Ou seja, se o tributo em tela se sujeita ao artigo 166 do CTN, para que o contribuinte de direito peça de volta tributo indevidamente pago, o que ocorre diuturnamente, porquanto pagamento indevido de tributo não é algo incomum em nosso país, dada muitas vezes a própria complexidade da legislação, ele deverá provar que não repassou para o consumidor final, para o adquirente de suas mercadorias e serviços, o ônus tributário daquela exação, que não repassou o ICMS, que não repassou o IPI, que não repassou o ISSQN. Como ele poderá provar? Por exemplo, certa feita, houve uma elevação da alíquota do ICMS, feita de forma inconstitucional no estado de São Paulo. Aqueles contribuintes que passaram a destacar a nova alíquota elevada, passaram a atestar que estavam repassando o imposto ao consumidor final. Mas aqueles que mantiveram a alíquota antiga na nota fiscal, se recusando a aplicar a nova alíquota, tinham na nota fiscal com a alíquota antiga mais baixa a prova do não repasse do ônus jurídico do tributo ao seu consumidor. Finalizando, e apenas para sumariar, no caso de tributos indiretos, aplica-se à sua restituição o artigo 166 do Código Tributário Nacional, mas PIS e COFINS não cumulativos não se caracterizam como tributos indiretos de acordo com o ordenamento jurídico tributário hoje vigente. São tributos indiretos o IPI, cujas principais notas acabamos de ver, e o ICMS, cuja nota mais relevante, que será a não cumulatividade, será estudada em breve na próxima aula. Agradecendo-lhes pela atenção, lembro-lhes mais uma vez do e-mail para eventuais dúvidas, saberdireito@stf.jus.br. Para rever as aulas, basta acessar www.youtube.com/saberdireitoaula.
Até a próxima aula.